Ele foi arrancado de sua terra ainda jovem, testemunhou a destruição de sua cidade, viu seu povo ser levado cativo e foi forçado a viver em uma cultura completamente diferente. Mas ao invés de ser apenas mais um no meio da multidão de escravos, ele se tornou um dos homens mais influentes do império mais poderoso do mundo. Ele sobreviveu a intrigas palacianas, interpretou sonhos enigmáticos e enfrentou a própria morte na Cova dos Leões. Sua história atravessou séculos e continua a inspirar milhões. Hoje, vamos mergulhar na incrível jornada do profeta Daniel. Como um simples jovem hebreu se tornou um dos maiores estadistas do mundo antigo? O que suas visões revelaram sobre o futuro da humanidade? E qual é o segredo da sua inabalável fé em Deus? Prepare-se para uma viagem emocionante pela história e pela fé. Eu sou Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. O início do cativeiro. O ano é 605 a.C. Jerusalém está sitiada. O poderoso exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a cidade sagrada dos judeus. O templo de Salomão é profanado. As muralhas caem. O povo de Judá é levado cativo para uma terra estrangeira. Entre eles está um jovem chamado Daniel, da linhagem real de Judá. Ele e seus amigos Ananias, Misael e Azarias são levados para a corte babilônica para serem treinados na cultura dos caldeus. Mas Daniel logo percebe que esse treinamento é mais do que apenas uma educação. É uma tentativa de apagamento cultural e religioso. Eles receberam novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas haveria algo que os babilônicos jamais poderiam mudar: sua fé no Deus de Israel. Daniel toma sua primeira grande decisão. Ele recusa-se a comer a comida do rei, pois poderia estar contaminada com práticas pagãs. Em vez disso, ele propõe um teste. Durante 10 dias, ele e seus amigos comerão apenas legumes e beberão água. No final do período, eles estão mais saudáveis do que qualquer outro jovem na corte. Deus honra sua fidelidade e concede a Daniel e seus amigos a sabedoria e inteligência superiores. Mas essa é apenas a primeira de muitas provas que Daniel enfrentaria. O sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador. Nenhum dos magos ou astrólogos da Babilônia consegue interpretá-lo. O rei furioso decreta a morte de todos os sábios do reino. Daniel, ao saber disso, busca a Deus em oração, e Deus lhe revela tanto o sonho quanto o seu significado. O sonho era uma grande estátua, feita de diferentes materiais: a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. Então, uma pedra cortada, sem o auxílio de mãos humanas, atinge os pés da estátua e a destrói por completo. O significado? Deus estava revelando o futuro dos impérios do mundo. Babilônia cairia e daria lugar ao Império Medo-Persa. Depois viriam os gregos e os romanos, e por fim, o reino eterno de Deus. O rei Nabucodonosor, impressionado, se prostra diante de Daniel e o promove ao cargo mais alto da Babilônia. Mas essa ascensão traria inimigos poderosos. A fornalha ardente. Apesar de reconhecer o Deus de Daniel, Nabucodonosor ainda não estava pronto para abandonar sua própria arrogância. Ele ergue uma estátua de ouro e ordena que todos a adorem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a se curvar. Como punição, são lançados em uma fornalha de fogo ardente. Mas algo acontece. Dentro do fogo, um quarto homem aparece ao lado deles. Ele tem a aparência de um ser celestial. Os três saem da fornalha ilesos, sem nem sequer o cheiro da fumaça. Nabucodonosor, atônito, reconhece que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus.
Mas o orgulho dos reis humanos ainda traria desafios para Daniel e seus amigos. A Cova dos Leões. Agora imagine o cenário. Daniel está no auge de sua carreira. Ele tem a confiança do rei Dário, mas a inveja de outros governadores do império cria um enredo mortal. Eles sabem que a única forma de derrubar Daniel é por meio de sua fé. Tramam uma armadilha. Persuadem o rei a assinar um decreto que proíbe qualquer pessoa de orar a outro deus que não seja o rei durante 30 dias. Mas Daniel não cede. Ele continua a orar 3 vezes ao dia, de joelhos, diante da janela aberta, como sempre fez. Os conspiradores, então, acusam-no diante do rei. O decreto é claro: quem violar a ordem será lançado na Cova dos Leões. O rei, angustiado, tenta de todas as formas salvar Daniel, mas a lei não pode ser alterada. Daniel é jogado na cova e a pedra é selada sobre eles. Mas o que parecia ser o fim, na verdade, era apenas o início de um milagre. Durante a noite, Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões. Pela manhã, quando o rei corre para verificar, Daniel está ileso. O rei Dário, cheio de alegria, manda tirar Daniel da cova e ordena que seus inimigos sejam lançados no mesmo lugar onde os leões os devoram imediatamente. O rei então emite um novo decreto, reconhecendo o poder do Deus de Daniel, e ordena que toda a sua terra reverencie ao Deus verdadeiro. A história de Daniel na Cova dos Leões é um dos maiores testemunhos de fé inabalável e confiança em Deus, mesmo diante de um perigo mortal. O reino dos homens e o reino de Deus. A história de Daniel é uma batalha entre o orgulho humano e a soberania de Deus. Do banquete profano do rei Belsazar, onde uma mão misteriosa escreveu palavras de julgamento na parede, à queda do Império Babilônico diante dos medos e persas, Daniel viu reis se erguerem e caírem. Ele foi atirado na Cova dos Leões pela sua fé, mas Deus o protegeu. E até o fim de sua vida permaneceu firme. Mas suas visões também apontam para algo muito maior. Elas revelam o futuro do mundo e o plano de Deus para a humanidade. O Messias viria, o seu reino seria eterno, e no fim dos tempos, Deus triunfará sobre todos os reinos dos homens. A história de Daniel não é apenas sobre um jovem judeu na corte babilônica. É sobre coragem, fé e o poder de Deus que jamais falha. E agora quero saber de você. O que mais te impactou na história de Daniel? Qual lição da vida dele você acha mais poderosa para os dias de hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Devocional Kairos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Assim, você ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe.